Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Leite Batista e hoje estou aqui para dar uma aula para vocês sobre mulheres em STEM. Eu fiz essa aula com o apoio da equipe Robotime, mas antes de começar a aula, eu vou pedir para vocês utilizarem aí o QR Code que está aparecendo na tela para vocês se inscreverem tanto no nosso canal e também seguirem as nossas redes sociais. Então, escaneiem o QR Code que está aí na tela para vocês também ficarem ligados nas nossas próximas aulas, nas novidades e tudo mais. Bom, antes de começar essa aula, eu vou falar um pouquinho sobre mim, dar uma introdução, quem eu sou, para vocês compreenderem mais o porquê que eu estou falando sobre mulheres na robótica, mulheres na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, eu fui programadora e mentora de uma equipe de robótica na cidade de Jundiaí. O nome da equipe era Jedi, porque a gente era inspirado em Star Wars, e tudo isso aconteceu entre os anos de 2016 e 2020, quando eu estava estudando no ensino fundamental e no meu ensino médio. Nos 3 anos que eu participei, 2 eu fui programadora e no terceiro ano que eu participei, eu era mentora da equipe. Então eu aprendi programação, eu aprendi a fazer projeto de pesquisa, trabalhar em equipe e tudo mais. E no terceiro ano eu passei essas informações para outros estudantes que também faziam parte do time de robótica. Por causa desse time de robótica, a gente participava de competições, tanto em etapas regionais, nacionais e internacionais. Com isso, eu fui visitar várias cidades do Brasil em torneios, né, como Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro. E quando a gente se classificou para o torneio nacional, quando a gente foi classificado como uma das equipes campeãs no torneio aqui do Brasil, nós fomos classificados para o campeonato internacional no Reino Unido e depois nos Estados Unidos. Atualmente, eu sou uma estudante da graduação, então eu estudo na Universidade Federal do ABC Paulista e estou fazendo esses vídeos como parte da equipe Robotime para passar meu conhecimento adiante. Eu trouxe algumas imagens que podem explicar também um pouquinho da minha jornada, né? Então aqui eu trouxe esse logo, que é o dos Jedi, né? Que é o símbolo da nossa equipe, que era toda colorida, que está aqui no fundo. E o símbolo dos Jedi, porque era a inspiração da nossa equipe, né? Em Star Wars. Aqui eu trouxe a bandeirinha do Brasil. Também trouxe aqui uma menininha que está em frente a um computador, porque eu era programadora da equipe. E aqui eu trouxe uma foto da nossa equipe, que nesse ano, como eu participei 3 anos, nessa vez aqui, ela foi uma equipe formada apenas por meninas. Então foi uma experiência muito legal de ter participado. E aqui eu trouxe essa mão de Lego, porque é o troféu que a gente conquistou na etapa internacional nos Estados Unidos, quando a gente ficou classificado entre as 3 melhores equipes do mundo, da First Lego League. E aí eu trouxe a bandeirinha do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Bom, agora que eu dei essa pequena introdução sobre mim, vamos começar a nossa aula, né? Nós veremos hoje sobre o que é STEM, exemplo dessas aulas, mulheres na ciência, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com a programação e também sobre o futuro. Bom, o que é STEM? STEM ela é uma sigla em inglês que ela significa 4 disciplinas educacionais. Então, o S, como está em inglês, né, seria de Science ou ciência, o T de Technology, tecnologia, engenharia e matemática, formando essa sigla STEM. E essas siglas elas incluem as ciências naturais, então ciência, tecnologia, engenharia, matemática. E atualmente existe uma nova sigla que é a inclusão da palavra artes. Então fica STEM. E eu trouxe alguns exemplos para fazer mais sentido, né, e explicar o que significa, né? Então, em ciência, a gente pode compreender como química, oceanografia, astronomia, anatomia, genética, meio ambiente, psicologia e várias outras áreas, né? Em tecnologia, nós temos IA, que é inteligência artificial, mídia digital, codificação, desenvolvimento de aplicativos e robótica. Engenharia pode ser incluído como mecânica, aeroespacial, informática, elétrica, biomédica, estrutural e muitas outras. E o que foi incluído, que é a novidade, né, que não é considerado uma ciência natural, mas está aqui, que é design de web, design gráfico, redação, teatro, desenho, pintura e fotografia. E por último, da sigla de STEM, o M de matemática, que inclui estatística, álgebra, geometria e cálculo. Então, esses são apenas alguns exemplos para vocês entenderem o que é STEM.
e como que você, sendo menina ou menino, pode trabalhar ou pesquisar mais sobre esse assunto. Bom, a minha experiência pessoal dentro da área de STEM foi com a robótica e aprendendo programação. Primeiro, eu entrei na equipe, né? E a gente seguia os tutoriais para construir o nosso robô todo de Lego. Com isso, eu também, depois de um tempo, comecei a programar o robô. Então, para ele se mover para frente, para trás, para o lado, para o outro, eu fiz uma programação para ver como que funcionava. E aí eu gostei muito. Então, eu conversei com o técnico da equipe se eu podia ser responsável por essa área de programação. Então, eu entendi a parte lógica, como que o robô se movimenta. E a gente programava tudo assim, em bloquinhos. Então, o nosso robô ele tinha sensores, ele tinha um movimento de seguir linha, de ativar alguma coisa, de se mover, utilizando motores e tudo mais. Depois, o Léo, que foi um estudante que me ensinou programação, aqui na tela, esse era o nosso robozinho, então eu programava para ele para frente e para trás, andar, realizar as missões do torneio. E no último ano, eu comentei com vocês que eu fui a técnica da equipe. Então, eu aqui, né, estou ensinando programação para uma estudante que participou no terceiro ano que eu estava fazendo parte da equipe de robótica como mentor. Então, eu ensinei programação para ela. E uma coisa que é muito legal na robótica é que você não guarda esses conhecimentos apenas para você, você pode incluir ele em outras áreas da sua vida. Por exemplo, aqui eu estava dando uma palestra, uma apresentação, e tudo que eu aprendi na robótica, de comunicação, de programação, me ajudou em outras habilidades e áreas da minha vida. Então, é interessante para vocês também terem isso em mente. Tudo que vocês estão aprendendo com o Maker, com esses kits, essa criatividade que vocês têm, vão ajudar vocês futuramente também. E agora, eu vou dar alguns exemplos de mulheres na área da ciência e tecnologia. O primeiro, que é talvez não sei se vocês já ouviram falar, mas é a Ada Lovelace. Ela nasceu em 1815 e faleceu em 1852, mas ela foi muito importante para a área de programação, porque ela trabalhou com um cientista, um matemático, que inventou a máquina analítica. Então ela fazia soma, subtração, um monte de conta, numa época em que não existia calculadora. Então vocês imaginam como que ela foi importante. Porque essa máquina, né, ela fazia as instruções através de códigos, de uma escrita, parecido com um computador. Então não existia computador naquela época, não tinha calculadora. E ela foi a primeira pessoa que escreveu um algoritmo para uma máquina. Ou seja, ela foi algo que algumas pessoas consideram como a primeira programadora da história. E futuramente, né, todos esses conhecimentos que ela teve ajudou na área de computação até nós chegarmos aos computadores que nós temos hoje. Outro exemplo de mulher na ciência é a Marie Curie. Então, ela foi uma física e química polonesa e ela estudou sobre radiação. Ela era uma cientista, né, começou a estudar a física nuclear, a química nuclear, e os estudos dela ajudaram tanto na radioterapia quanto no tratamento de câncer. E depois de tudo que ela fez, né, ela fundou um instituto de pesquisa médica em Varsóvia, que inventou unidades móveis de raio-x. Ou seja, quando você quebra um osso ou alguma coisa, ou você precisa fazer algum exame para ver os ossos do seu corpo, você vai no médico e faz um raio-x. E tudo isso porque um dia a Marie Curie estava estudando sobre radiação lá no passado. Ela, por causa desses estudos, recebeu 2 prêmios Nobel, sendo a primeira mulher a receber 2 prêmios, um em física e outro nos estudos de química. E agora eu trouxe 2 exemplos mais atuais de robótica, mulheres na robótica, né? A Cynthia Lynn Breazeal, ela é uma cientista norte-americana, ela é especialista em robótica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma universidade lá nos Estados Unidos, o MIT. E a área que ela é mais conhecida é de robótica na relação entre humano e robô, como a robótica pode ajudar no nosso cotidiano. Outro exemplo que eu trouxe é da Fei-Fei Li, que ela é uma professora e pesquisadora, né?
conhecida pelos seus trabalhos na área de computação e inteligência artificial. Então, ela também participa da robótica, mas na parte de programação e inteligência artificial. Então, ela também contribui para essa pesquisa de relação entre o humano e o robô. Ela é chinesa-americana, né? E ela foi conhecida por estabelecer a ImageNet, que é um conjunto de dados que permitiu avanços rápidos em visão computacional na década de 2010. Então, antes da gente ter inteligência artificial como a gente tem hoje, muitas pessoas estavam pesquisando um tempo atrás para que hoje a gente possa ter uma tecnologia avançada. E a Fei Li é uma dessas pessoas, uma dessas mulheres que estava participando da pesquisa em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Bom, agora vamos pensar um pouquinho no futuro. Quais são as carreiras na área de STEM? Ela pode incluir muitas coisas. Aqui eu trouxe alguns exemplos que não são tão comuns. Por exemplo, você pode ser curadora de museu, engenheira de impressão 3D, arquiteta de carros inteligentes ou arquiteta de cidades, programadora, designer de jogos, animadora, técnica em efeitos especiais, isso é muito interessante, engenheira robótica, programadora na área de inteligência artificial, ou também pode ser degustadora de alimentos, criptozoologista, conservacionista na vida marinha, geóloga, agricultora urbana, cientista de cosméticos, psicóloga espacial, mergulhador de caverna, designer de fogos de artifício ou restauradora de arte. Então, essa área STEM ela pode incluir muitas coisas e é muito importante que a gente incentive meninas e mulheres a participar disso, porque normalmente é um campo que está sempre com uma presença masculina superior ao número de mulheres que estão participando. E então, como a gente pode perceber, né, a área de STEM ela é muito variada. Você pode participar de várias coisas, pode ter uma carreira diferente, uma carreira muito interessante. E é muito importante que a gente incentive as mulheres e meninas a participarem disso. Bom, eu vou deixar aí na tela um vidinho que foi mostrado num torneio que eu participei lá no Reino Unido. E eu tô narrando por cima do áudio porque ele tá totalmente em inglês. Então eu traduzi algumas partes e deixei aí para vocês verem as entrevistas com as meninas que estavam no torneio falando sobre robótica. Atualmente, no Reino Unido, apenas 9% da profissão de engenharia é ocupada por mulheres. E isso não é suficiente. E hoje eu estou aqui na First Lego League no Reino Unido para perguntar às participantes mulheres o porquê disso e como nós podemos trazer mais mulheres para a área de engenharia. As mulheres podem trazer uma perspectiva diferente do jogo do que os homens trazem. Isso ajuda no projeto de pesquisa, no Core Values e no projeto do robô. Quando só tem homens participando, as pessoas pensam que só homens podem ser engenheiros, mas eu acho que as mulheres também podem trabalhar duro. Nós podemos mostrar que existem mulheres trabalhando em robótica e também em engenharia. Nós precisamos de mais competições com garotas, porque isso mostra o envolvimento delas. Nós acreditamos que as mulheres são boas doutoras, e então elas também podem ser boas engenheiras. Esse 9% que já trabalha em engenharia provavelmente deve ser muito boa nessa área. Então nós temos que mudar a forma que a gente pensa. 9% não é o suficiente. E agora, pessoal, eu trouxe para vocês algumas referências que eu tive enquanto eu estava mais próxima desse mundo da robótica e para vocês também ficarem sabendo ou pesquisarem mais. O primeiro é esse aqui, ó, One Makers Code, que é uma iniciativa que tem o apoio da Microsoft para mulheres entrarem nessa área de programação. E também tem esse aqui, que é o First Lego Girls, então ele é mais focado para competições de robótica que estão acontecendo atualmente, e eles trazem informações sobre meninas e sobre como a presença feminina está acontecendo nesses torneios. E por último, eu trouxe esse aqui, Hack Girls, que é uma iniciativa da Fiocruz, lá do Rio de Janeiro, que tem competições para alunas de escola pública participarem de competições de programação, na verdade. E é isso. Bom, agora para finalizar, só para deixar vocês aí mais curiosos, eu vou pedir, se vocês puderem, para pesquisar 2 mulheres que foram importantes na robótica. E se vocês puderem, deixem um comentário aí embaixo, tá bom? Bom,
Além disso, fica aí uma questão para vocês pensarem no final do vídeo, se você, no seu dia a dia, consegue imaginar, ou se você já ouviu falar, mulheres que contribuem para a ciência. E agora, por último, né, não se esqueçam de utilizar o QR Code que está aí na tela, seguir a gente nas redes sociais e continuar pensando sobre essas questões, sobre mulheres na ciência, na tecnologia, na temática. Bom, pessoal, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado e fiquem aí pensando nessas duas questões, sobre mulheres da ciência e mulheres na robótica.